Bênção. Disciplina, uma necessidade na nossa jornada. É o que nós vamos falar um pouco aqui nesta noite. O texto é Hebreus, capítulo 12, de 1 a 11. Hebreus 12, de 1 a 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sois ilegítimos. Em outras traduções, vós sois bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para que por ela forem exercitados. Amém? Quando eu era pequeno, eu sou daqueles filhos que apanhou bastante. Bem, vocês podem achar que não, mas eu apanhei muito. O meu pai me deu assim, eu acho que 2 surras. É assim que fala, né? Uma surra no filho? Essa era a linguagem, né? Sabe bem disso, né, Anderson? O que é? É bastante, né? Tá vendo só? Eu apanhei umas 2 vezes do meu pai. O Rubinho, eu não sei se apanhou o tio Gessé. Apanhou também, né? Lógico, né? Brigava muito com a Edna, fazia as encrencas lá com a Edna. Apanhou bastante também. Porque tá ali um cidadão que quando criança era terrível. Presbítero Rubens. Crescemos juntos, vivemos juntos. Mas minha mãe gostava de chegar o chinelinho em mim todo dia. Pense, Carbone, todo dia. Todo dia. E eu me lembro que eles me disciplinavam e às vezes eu olhava, principalmente para o meu pai, quando meu pai tinha que me chamar a mesma atenção e dar uma disciplina. Às vezes não era uma bater, nem nada disso, mas era um castigo, né? Você não vai fazer tal coisa. Ele pegava a coisa que eu mais gostava. Você não vai mais empinar pipa. Gente, pense no menino que gostava de empinar pipa. Era eu. Soltar pipa, jogar bola na rua. Eu fui criado na rua. Essa molecada de hoje não sabe o que é infância com esse celular na mão. Não sabe, né, Gilson? Eita, como a gente jogou bola em rua, nos campinhos. Mas a gente... Oi? Bolinha de gude, peão, ei, maravilha. A molecada de hoje só sabe de TikTok. E as mães, como sempre, faz aquelas caras para os filhos, né? Mas é assim. Mas a gente às vezes extrapolava. Há 45 anos atrás, porque 48 anos atrás, não tinha nada aqui atrás. Hoje nós temos comunidade aqui atrás. Não tinha nem a linha do trem aqui atrás. Era uma mata aqui. Era a diversão nossa. Você lembra disso? Porque os teus irmãos fizeram muito isso, né? Joguei muito bola com teu irmão, com o Wilson e tal. E
a gente saía daqui, eu morava aqui atrás na 11 de maio, na Guarujá aqui, e a gente se embrenhava na mata lá, e de repente a gente estava lá na prainha. Mas a prainha, era a praia da galera aqui. É ou não é, Dalva? Era a praia da turma aqui. Gente, tinha um pessoal que colocava cadeirinha em guarda-sol lá. Vocês não imaginam o que era isso. Pitangueiras, enseada não, a galera ia para a prainha, mas a minha mãe não deixava eu ir, porque era um garotinho, eu tinha 11 anos de idade, 10 anos, minha mãe não deixava. Até o dia que eu resolvi ir para lá. E fui jogar bola lá na prainha, e mergulhei, aprendi a nadar ali na maré e tal. Aí voltei, minha mãe trabalhava, tadinha, né? Ganhando o nosso dinheirinho, suor de seu rosto e tal. Ela veio antes. Eu calculei, minha mãe sempre chega às 6 horas da tarde. Eu cheguei tipo 10 para 6, mas ela tinha chegado às 5:30. Ela já gostava de chegar ao chinelinho, né? Onde você estava? Falei, jogando bola. Eu estava, mas eu só não disse aonde. Ela falou, vem cá. Pegou a minha roupa. Minha mãe, terrível. Meu short, minha camiseta. Passou a língua. Tudo salgado. Você estava lá. Daí eu estava. Mas me bateu, pra caramba. Disciplina. Algo que os nossos pais, pelo menos na minha época, faziam muito. E eu sei que os pais da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho fazem da mesma forma. Porque é necessário. A disciplina se faz necessária na nossa jornada da vida. Se nós observarmos alguns profissionais, eu separei alguns ali, ó, a disciplina de grandes pianistas concertistas. Eu coloquei algo que vai estar um pouquinho para frente, mas eu vou falar logo agora. A gente muitas vezes confunde disciplina com castigo. São duas coisas diferentes. Os nossos pais tanto disciplinavam como castigavam. Mas Deus nos disciplina. Às vezes Ele castiga também. E é muito por nossa conta. Mas a disciplina é algo que nós temos que ter para que tenhamos sucesso, para que tenhamos desenvoltura, para que alcancemos êxito naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter disciplina. E ela sempre vai estar conosco na jornada da nossa vida. Grandes pianistas concertistas. 10 horas por dia, no mínimo, está lá o pianista treinando. Às vezes a gente fala para a turma do louvor aí, não aqui na IPVC, mas em outros lugares, você tem que estudar, meu querido, para desempenhar bem. Você tem que fazer a sua lição de casa. É disciplina, lição de casa é disciplina. Grandes concertistas gastam 10 horas por dia e eles dizem, nós investimos na nossa vida 10 horas por dia tocando piano para fazer bem feito. Os grandes cirurgiões, na década de 80 e 90, o grande nome da cirurgia plástica mundial era Pitangui. Ivo Pitangui. Quantos hollywoodianos não vieram ao Brasil, ou Pitangui foi a Hollywood para fazer cirurgias plásticas? Mas quantas horas de estudo, disciplina, na matéria, nos estudos, nas pesquisas, disciplina. Não era castigo. Era algo que ele deveria desenvolver para ter êxito naquilo que ele faria. Fernanda, você já prestou a OAB? Passou na OAB? Deu testemunho aqui, inclusive, numa terça-feira. Teve que se disciplinar para estudar, para enfrentar uma das provas mais duras do Brasil, a prova da OAB. E graças a Deus, Deus a abençoou. Ela passou. Disciplina no estudo, na rigidez, gastar horas, derramar o suor. É disciplina isso. Às vezes as coisas parecem ficar difíceis na hora da disciplina, mas você tem que suportar para alcançar o alvo que você pretende. As ginastas, a gente acabou de ver as Olimpíadas agora. Simone Biles, provavelmente a melhor ginasta que nós já tivemos, superando até Nádia Comaneci. No Brasil, Rebeca Andrade. E aquela cena da Rebeca, quando ela ganha o ouro, que está no pódio, as duas americanas viram para elas e faz a reverência para Rebeca, a nossa ginasta brasileira, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze nas Olimpíadas. Vocês sabem quantas horas
uma menina daquela, que é desse tamanho assim, né? Elas são pequenininhas, né? Gastam por dia, é o dia inteiro fazendo aquilo. E para uma menina subir na trave, que tem 10 centímetros de largura, eu não me equilibro, às vezes aqui, que é grande, está perto do chão, imagine uma travezinha, vocês veem o que elas fazem ali. Elas não foram para lá e fizeram aquilo de repente, é disciplina, é deixar o tempo de lado, é derramar suor, é ouvir o técnico brigar, é ela chorar, muitas vezes quando o técnico diz, está errado, faça de novo, disciplina para alcançar. E normalmente, esses profissionais se espelham em alguém, tomam uma outra pessoa como exemplo. Eu falei das ginastas, e eu falei de Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, romena, 1972, Munique. Ela subiu na trave, foi no solo, ela teve 10 em 4 aparelhos. Impressionante, Nadia Comaneci. Em Montreal, 76, ela repetiu a dose, mais 2 10 de novo. Todas as ginastas, eu vou usar aqui uma palavra, vou colocar entre aspas aqui, idolatram Nadia Comaneci, a romena. É o exemplo de alguém que os profissionais tiram, que nós tiramos, para nos espelhar, para fazer igual, para que a minha disciplina se aproxime daquilo que eu vejo aquela pessoa fazendo. Pode pegar 2 lá, por favor. Senão ele vai apagar de novo. Obrigado. Se queremos alcançar algo extremamente difícil na nossa jornada, mas profundamente gratificante, não há outro caminho senão a disciplina. Vamos ver alguns aspectos do texto que nós lemos de Hebreus. Primeiro, do texto de Hebreus capítulo 12. O autor aos Hebreus compara a nossa jornada da vida com uma corrida. Está lá no versículo 1. Projeta para mim o versículo 1, Jéssica, por favor. Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Nos dias do autor de Hebreus, ainda era latente, ainda era vigente os Jogos Olímpicos. Paulo vai falar sobre isso também. O autor aos Hebreus fala, Paulo também fala sobre a corrida. O principal esporte que tinha era a corrida. Então ele se baseava muito nisso. Então o autor aos Hebreus, ele compara a nossa jornada de vida com uma corrida. Nós temos um alvo a chegar. Todos os que correm, como diz Paulo, todos os que correm por um prêmio. E a nossa vida é exatamente assim. Nós estamos numa corrida. Dizia o pastor Ciro o seguinte: todos nós temos uma corrida, mas ele brincava um pouco. Ele dizia assim: todos nós corremos para o cemitério. É o que ele falava. Uns chegam antes, outros chegam depois. Mas a nossa vida é exatamente isso. Enquanto nos resta o fôlego, enquanto temos fôlego, nós estamos numa jornada. Nós estamos numa corrida. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Em segundo lugar, o exemplo a ser seguido, ainda no versículo 1, no versículo 2, 3 e 4, é o do próprio Senhor Jesus. Versículos 2, 3 e 4. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós estamos na corrida, e eu me lembro bem do grande Carl Lewis, corredor dos 100 metros rasos americano. Me lembro de como é o nome do raio? O Bolt? Usain Bolt, tricampeão. O homem que ganhou um monte de medalhas correndo 100 metros rasos, os 200 e o revezamento. Um gênio da corrida. Mas com certeza, como ele mesmo disse, ele tinha alguém em que ele se espelhava. E eu acabei de falar o nome dele aqui agora. Carl Lewis. Um corredor da década de 80. Mas que o Bolt olhava para ele. Todos aqueles que estão exercitando, fazendo alguma coisa, uma carreira, eles pensam e eles querem fazer da forma que aquelas pessoas faziam. Na década de 80, na música
evangélica, apareceu um rapaz chamado Ademar de Campos. Alguém conhece? Sim ou não? Poxa, Ademar de Campos. E eu, garoto ainda, comecei a ouvir Ademar de Campos. Gente, você está dando risada porque eu fiz aqui durante a semana, né? Eu executava as falas do Ademar de Campos. Alguém aqui pode lembrar, né? Eu lembrava do que ele falava, até do aleluia que ele dava. Eu não só sabia, eu fazia isso também. Eu fazia isso, e minha namorada falava assim, mas tu está imitando demais o Ademar. A gente nem percebe, porque a gente coloca alguém como o exemplo, As minhas horas dedicadas à música, a disciplina que eu tive que ter, sempre me levava, eu me baseava em alguém. O Ademar sempre, graças a Deus, foi o Ademar de Campos, né? Que foi um exemplo para a minha vida. Então é assim que nós fazemos. E o texto diz que na nossa jornada de vida, para alcançar o prêmio que nós temos que receber, o alvo da soberana vocação, para nós alcançarmos aquilo que o Senhor Deus nos prometeu, nessa jornada, não temos que ter como exemplo Marcos Amador Alves, Jonatas, não temos que ter Anderson, não temos que ter Clidenor. O nosso exemplo de vida é o Senhor Jesus. Nós vamos entender melhor no decorrer disso tudo aqui. O exemplo a ser seguido é dele, é do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a disciplina, como eu já falei antes, não é sinônimo de castigo, mas de aprimoramento. É sinônimo de prova, é sinônimo de amor. Volta por favor, Jéssiquinha, os versículos 2, 3 e 4. Pensando em Jesus e pensando nisso. Versículos 2, 3 e 4, Jéssica, por favor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha agora. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você pode pensar, o Senhor Jesus, quando recebeu do Pai a voz de comando dizendo, filho, esta é a hora, para executar aquele plano que eu fiz desde a fundação do mundo, para salvar aquela turma lá do Itapema, agora é a hora. Ele não se entristeceu. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é mais alto que todo nome, o nome de Jesus, e ao nome dele se dobre todo o joelho, para a glória de Deus Pai. Não há relato de que ele se entristeceu. A Bíblia diz que foi com alegria que ele recebeu isso de Deus. Disciplina de Jesus. Se tem alguém mais disciplinado nessa terra, foi ele. E olha que eu gosto demais do apóstolo Paulo. Já falei isso aqui nas terças-feiras que nós ministramos a palavra aqui. Mas o próprio Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Com alegria ele recebeu isso. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Meus amados, na nossa jornada, quando nós queremos ser pessoas disciplinadas, ou recebemos essa disciplina de Deus, nós vamos receber oposição na nossa vida. Agora o texto começa a esquentar para o nosso lado. É no serviço. Jota, tem um cara que eu acompanho, não lembro o nome dele, ele tem um canal no YouTube. Ele é de Brasília, é um universitário. E ele grava vídeos, porque ele está numa universidade federal, e ele grava vídeos na universidade para mostrar o esculacho que é a Universidade Federal. Ele já arrumou encrenca com todos os professores e um monte de 90% dos alunos, porque são opositores a ele. Na nossa vida é exatamente assim. Se nós, no nosso trabalho, na nossa universidade, no nosso ramo de atividade, se nós formos fiéis ao Senhor Deus, se nós tivermos uma vida diante do altar do Senhor, e isto for mostrado onde nós estamos, nós vamos arrumar oposição. Não dá para ser crente, agente secreto.
estou de boa aqui, ninguém sabe, não fala nada, ninguém descobriu ainda que eu sou crente, me deixa aqui. Não! Crente que é crente de verdade, crente disciplinado por Deus, ele vai criar oposição, não porque ele seja alguém indesejado, mas porque a palavra do Senhor, ela provoca isso nas pessoas. O Senhor Jesus recebeu oposição, suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos desanimemos, para que nós não nos cansemos. Porque eu já ouvi muita gente dizer, eu estou cansado disso, ninguém me entende. Não! Olhem para Jesus, suportou tudo isso até morte de cruz, não desanimou. Oh, meu amado, lá na cruz do Calvário, nas suas últimas palavras, em março, finalzinho de março, nós tivemos aqui o culto das 7 palavras aqui, palavras que foram ministradas ao nosso coração, das 7 frases que Jesus disse na cruz, nenhuma delas foi de condenação, todas elas mostravam o amor do Senhor Jesus, até no tenho sede, tudo aquilo que ele falou lá, ele suportou, sabendo que tinha oposição, desde o momento que ele apareceu para o mundo, até o último dia, lá na cruz do Calvário. E olha que a oposição não foi só de quem a gente acha que era ruim. Entre os 12 teve isso também. Quando ele começou a dizer que ele ia para a cruz, alguém disse, não, foi Pedro? Não, o senhor não vai morrer não. E o Senhor Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você está cogitando de coisas que não são celestiais. Sofreu a oposição. Versículo 4, por favor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Quando nós começarmos a pensar que está difícil, que a disciplina de Deus está começando a ficar muito dura, o autor aos Hebreus vai falar assim, mas vocês não derramaram ainda nem sangue. Tem uma outra versão que diz assim, vocês não resistiram até o próprio sangue, porque Ele verteu o sangue dele por nós. Erradamente, eu já vi algumas pessoas dizendo assim, o evangelho da salvação é de graça. Não é bem assim não é de graça não. Você pensa que é de graça, mas não é. A salvação, a graça, esse evangelho que chegou até você e até mim, foi de graça não. Teve preço de sangue. O Senhor Jesus derramou sangue por nossas vidas. Eu recebi por misericórdia e por graça, mas teve um preço muito alto a ser pago, o do Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo de vida nessa jornada que nós temos. E a disciplina de Deus se faz presente, ela é necessária. Quarto lugar, a disciplina traz lágrimas, mas produz justiça e paz. A disciplina de Deus traz lágrimas, mas ela produz justiça e paz. Talvez alguns de vocês aqui, ainda hoje, pode ter derramado lágrimas por algum momento, por alguma situação. Talvez durante essa semana que passou. Saiba de uma coisa, se você tem a plena certeza de que você é filho de Deus, se você tem a plena certeza de que o Espírito de Deus está na sua vida, e se alguém aqui hoje não tem essa certeza, esta é a noite, para entender que Deus também lhe chama a isto, a esta salvação. E se você já tem o Espírito de Deus, saiba que na jornada da sua vida, muitas coisas duras vão acontecer, mas creia, é Deus trabalhando a sua vida, é Deus lhe disciplinando, Ele não está lhe castigando, Ele está colocando provas em você, para que você seja aprovado diante dEle e diante dos homens, e você chegue àquilo que Ele mais deseja, ao prêmio, aquilo que Ele tem para dar a cada um de nós. Mas antes de chegar lá, nós temos uma vida para correr aqui. Eu estou com 58 anos de idade, completei na segunda-feira passada. Meu pai tem 88, talvez com mais 30 eu chegue lá, eu não sei. Eu estou tão estragadinho. Meu pai está legal lá com 88, não está quase mais andando. Mas tem alguns velhinhos, é Maria, a tia da Tânia?
Como é o nome dela? Maria. Avózinha. 95 anos de idade. Completou agora em agosto. Toda vez que a gente vai lá para entregar a Santa Ceia, eu começo a cantar os hinos da harpa. E ela canta um monte comigo. E quando eu toco Os Guerreiros, a velhinha parece que quer pegar um pandeiro e sair sacudindo. 95 anos de idade. Na jornada de vida, ela teve disciplinas de Deus, assim como nós. Ela teve problemas, assim como nós também temos problemas. Mas no dia que eu vou visitar a Dona Maria, ela tem um sorriso e ela ora com a gente. Jornada, na caminhada, Deus sempre trabalhando na vida dela. A disciplina de Deus é extremamente necessária para cada um de nós, para que nós entendamos o quão duro ela é. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas se desesperem. É isso? Não. Tendes bom ânimo, força, eu já venci o mundo. Se queremos, como eu estava dizendo, se temos a certeza de que somos filhos de Deus, temos que ter a certeza que teremos dias difíceis, porque o Senhor Jesus, porque o Senhor Deus nos prova a cada dia, às vezes menos, às vezes mais, mas a nossa vida é uma prova sempre, até o dia da conclusão. Esse dia é o dia que você fechar o olho aqui e abrir diante do Senhor da glória. Esse será o dia. E você pode estar se perguntando, na nossa conclusão, você pode estar se perguntando: eu tenho condições físicas, psicológicas e espirituais para receber de Deus essa disciplina? Pergunte para você mesmo. Talvez condições físicas, difícil, né? Muitas vezes a gente falar, porque nós adoecemos bastante. Nas terças-feiras, para quem, e é um convite aqui, participe das nossas reuniões de oração terça-feira, são uma bênção aqui. A gente vê os testemunhos aqui. Terça-feira passada eu disse isso, 90% dos nossos pedidos aqui é para os nossos familiares. Não é isso que acontece? E 80% deles, para que Deus esteja curando das doenças. Nós temos condições físicas para aguentar essas provas que Deus tem nos dado? Condições psicológicas para entender o que está acontecendo? Porque talvez a maior pergunta que role na nossa cabeça é essa: Senhor, por quê? Por que está acontecendo comigo? Eu sou dizimista, eu sou uma mãe de família ok, eu sou uma boa esposa, ou vice-versa. Eu sou um bom filho, eu honro os meus pais, eu honro os meus avós, eu vou bem na escola. Ou eu sou um bom marido, cuido bem da casa, cuido bem da minha esposa, amo a minha esposa. E que dirá daqueles que têm ministrações da igreja? Ô Senhor, mas logo eu, o baterista da igreja? Senhor, eu estou lá toda terça, quinta tocando, minha mão está até calejada, estou lá tocando, Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Jotinha passou por um momento extremamente difícil ano passado. Quase foi ver o Senhor Jesus um pouquinho antes de nós. Você sentiu até o aroma disso. Talvez, acho que não, mas poderia perguntar: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo agora? Condições psicológicas. Muitas vezes essas provas nos afetam, nos derrubam psicologicamente. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. É assim que se fala, né? É só uma brincadeirinha. Um primo meu, gente boa demais, que eu considero demais, um homem de Deus, ativo, forte, pujante, líder. De repente, eu fui fazer uma visita para ele, porque ele estava doente. Eu cheguei na casa dele, numa tarde, 4 horas da tarde, ele estava deitadinho no sofá, com um cobertorzinho, há dias na rua com medo. Entrou em depressão, achou que ia morrer. Eu falei: mas fulano, eu não falei isso para ele, né? Mas eu falei para minha esposa: mas o fulano, como pode? Foi aí que eu acreditei que depressão era doença realmente. Alguém aqui já passou por depressão? Questões psicológicas e físicas, as duas coisas. Porque muitas vezes, de situações que nós não entendemos, não sabemos lidar, não temos condições, não temos estrutura, muitas vezes físicas nem psicológicas, para entender situações que acontecem na nossa vida. E questionamos: Senhor, por quê?
Meu querido, provas que Deus vai colocando. Disciplina de Deus na nossa vida. Temos condições espirituais para entender tais coisas. Talvez você tenha condição física, psicológica, mas talvez não tenha espiritual. Para entender que é Deus trabalhando em você. Para entender os propósitos de Deus na sua vida. O texto começa com uma conjunção conclusiva. Versículo 1. Vamos lá? Para nós terminarmos. Qual é a conjunção conclusiva que o texto começa? Portanto. Ele está concluindo um assunto que vem lá no capítulo 11. O capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. Vai falar de um monte de gente que nós conhecemos biblicamente falando. E outros que nós nem vimos na Bíblia. Que foram cerrados pelo meio. Provavelmente o autor dos Hebreus no capítulo 11 está falando de pessoas que morreram naquele período interbíblico. Onde um rei terrível, um imperador terrível, chamado Antíoco Epifanes, no ano 300, por volta do ano 300 antes de Jesus, fez o caos em Jerusalém. E ele matou muitos israelitas, um pouquinho antes do Senhor Jesus. Talvez o autor de Hebreus esteja falando disso. Homens e mulheres que foram cerrados ao meio. Ele diz assim: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. A história conta que por volta do ano 70, entre o ano 60 e 70 da nossa era, as ruas de Roma foram iluminadas com tochas humanas de crentes no Senhor Jesus, que confessavam a sua fé, que não se dobravam diante do imperador romano, e eram acesos nos postes como tochas. A história conta que pão e circo, esse termo usado, era porque o pão era distribuído lá no Coliseu, e o circo era feito com cristãos sendo comidos por leões lá na arena. Homens e mulheres que o mundo não era digno de tê-los. Portanto, também nós, se inclua no meio, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos condições, a pergunta que eu faço de novo, físicas, psicológicas e espirituais para receber a disciplina de Deus na nossa jornada? Sim, é a resposta. Porque o autor está dizendo assim: olha, eu estou contando isso para vocês, mas não pensem que vocês não podem. Porque há uma nuvem de testemunhas, ou seja, pessoas que já fizeram isso. Que foram além do que imaginavam. Foram aprovados. Esse é a realidade do texto. Portanto, vocês podem fazer, vocês podem agir dessa forma, vocês vão aguentar o tranco, porque outros já o fizeram e receberam a recompensa. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande de nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos dias de Antíoco Epifânio, 350 anos antes de Jesus, eles também esperavam aquele que viria para resgatar o povo de Israel. Nos dias de hoje, nós já vimos o resgate, não só de Israel, mas de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Nós fazemos parte disso. Nós devemos olhar sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o exemplo de vida para cada um de nós. Se o Senhor Deus quer lhe disciplinar, ou seja, se o Senhor Deus quer lhe colocar à prova, trazer circunstâncias na sua vida que provem a sua fé, que depurem o seu caráter, que aumente a fé de cada um de nós,
também é necessário saber que o grande exemplo, o Senhor Jesus, não nos deixou órfãos. Ele está conosco através do seu Espírito. Creia nisso. Não se lamente. Ou se você se lamentar, começar a se lamentar na hora da necessidade física, espiritual, psicológica, na hora da dureza, pense, o Senhor Jesus está comigo. Ele não me deixou órfão. O seu Espírito ministra na minha vida. E o próprio Espírito vai te fazer entender que isto é uma prova que você está passando. É uma disciplina do Senhor. E só para concluir, a Bíblia diz que se os nossos pais nos disciplinavam, e muitas vezes até com raiva, Deus não é dessa forma. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos prova, quando Deus traz até um castigo sobre as nossas vidas, é com amor que Ele está fazendo. Porque somos seus filhos. E se não for assim, se você não entender dessa forma, você não é filho, você é bastardo. Bastardo é aquele que está na casa de Deus, faz tudo parecido, mas não é filho de Deus. É um engano. Pense que o Senhor Deus, por amor e com amor, trabalha na sua vida, para que você seja vitorioso em Cristo Jesus. Aceite e entenda a disciplina vinda de Deus. Ela é extremamente necessária na jornada da sua vida. Amém? Quinta-feira, nós possamos colocar em prática no nosso serviço, na nossa faculdade, na nossa escola, onde o Senhor nos colocar, na nossa família. Que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor é soberano, é o guardador de cada um de nós e está sobre cada um de nós. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, Senhor. Muito obrigado por este domingo. Ainda que com muito frio, Tu trouxeste o Teu povo à Tua casa, para alegres, juntos, poder Te louvar e Te adorar. Leva-nos em paz para os nossos lares, os mais longe, os mais de perto, mas sobre a Tua proteção. Por tudo isso nós Te agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.